Eu saúdo a Igreja de Cristo com a santa gloriosa paz do Senhor. Satisfação imensa podermos estar na presença de Deus. Coisa boa é sentir a graça e a presença do Senhor. Convido-vos a abrir a vossa Bíblia por bondade divina, no livro do Evangelho escrito por Marcos, Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu São Marcos. O capítulo é o 10. Glória a Deus. E o versículo 47. Ao verso de número 50. Evangelho de Cristo Jesus, escrito por São Marcos, capítulo é o 10, versículo 47 ao verso número 50. Comigo quem encontrou, diga glória a Deus. E a sua epígrafe nos diz: o cego de Jericó. Verso 47 a seguir. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e o chamaram o cego, e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E você diz: amém. Senhor meu Deus, Pai, em tua presença estamos, Senhor, para falar aquilo, Senhor Deus, que apraz a tua vontade, o teu querer, para o conselho da tua noiva e da tua igreja. Fale comigo, fale com a tua igreja, fale conosco de uma forma extraordinária e especial, salvando, curando, batizando, renovando vidas essa noite. Que o Senhor seja o centro, ó Pai, da vontade e o querer desse dia. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o vosso assento. Glória a Deus. Prometo que não vou ser demoradinho. Mas serei sucinto e objetivo em palavras. O texto sagrado que nós lemos, todos nós conhecemos, sabemos de cor e salteado. Há uma dificuldade em pregar um texto não conhecido pela igreja, porque a igreja fica muitas vezes sem entender o que está sendo pregado, porque é uma coisa nova ainda que não foi falada. Mas também se torna difícil pregar em um texto que é conhecido pela igreja, porque muitas das vezes no abrir ou fechar da boca do pregador, o mensageiro, a igreja já logo vai saber o que está sendo pregado. Porque é um texto bem conhecido, é um texto que até as crianças sabem se o pregar, que é o cego de Jericó, ou Bartimeu, Timeu. Mas nós vimos que a palavra do Senhor Deus, quando a gente busca em oração, clama a Ele, automaticamente Ele abre o leque da revelação, e entre a letra e a palavra, entre a letra e o papel, ali há um espaço, e nesse espaço o Senhor Deus mostra aquilo que Ele quer para com a sua igreja. Interessante é que a Bíblia nos fala que Cristo Jesus, Ele estava saindo de Jericó. Marcos, no capítulo de número 10, verso 46 ao verso número 52, fala que Jesus estava saindo de Jericó. Observa-se que os três evangelhos, livro de Mateus, livro de Marcos e o livro de Lucas, vai narrar essa história. No livro de Mateus, capítulo 20, verso 29 ao verso de número 34, também Mateus vai falar que Cristo Jesus, ele está saindo de Jericó.
Mas o evangelista Lucas, capítulo 18, verso número 35 ao verso número 43, fala que Cristo Jesus, ele está próximo de Jericó. Ou seja, ele não está saindo de Jericó e nem está entrando em Jericó. Ele está perto de Jericó. Mas aqui no livro de Marcos, a Bíblia diz então que Jesus, ele está saindo de Jericó. E foram para Jericó e saindo, no verso número 46, depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Interessante é que quando Cristo Jesus, ele estava em Jericó, agora ele vai sair de Jericó. Quando Cristo Jesus, ele entra em Jericó, acredito eu, penso dessa forma, que esse cego, esse Bartimeu, ele não viu pelos seus olhos espirituais, ou até mesmo não ouviu pelo seu ouvido, que Cristo Jesus estava entrando em Jericó. Mas quando Jesus está saindo de Jericó, a Bíblia vai falar que esse cego, ele está à beira do caminho e ele observa com o seu atento ouvido que Cristo Jesus agora vai passar novamente. Uma coisa é Cristo Jesus entrar, a outra coisa é Cristo Jesus sair. Aleluia. Quem sabe você não percebeu ele entrando na igreja essa noite, mas através da luz da palavra você vai perceber ele saindo com seu milagre na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Observa-se que Cristo Jesus agora, ele vai juntamente com a multidão e os discípulos. Havia então a multidão e os discípulos. Os discípulos é aquele que anda com a palavra. O discípulo é aquele que está sendo ensinado por Cristo Jesus. Mas a multidão só quer o pão, a multidão só quer o peixe, a multidão só quer o milagre. Mas bem-aventurado é aquele que não quer somente o pão, não quer somente o peixe, não quer somente o milagre, mas também quer receber a palavra de Deus. Ao glória. E então esse mendigo, esse cego, ele está à beira do caminho. E Jesus está então em um trabalho de evangelismo. E nesse trabalho de evangelismo está todo mundo calado, está todo mundo quieto, todo mundo ali falando de Jesus, pregando a palavra para lá, e Jesus está passando, entregando panfleto, entregando os folders. Então falando que Jesus está vindo, Jesus está passando, mas é um trabalho de evangelismo como outro qualquer e comum. Mas interessante é que onde Jesus está não é um trabalho comum, não é um trabalho qualquer. Muito pelo contrário, pastor Giverson. Jesus entrou em Betânia, ele fez milagre. Jesus, ele saiu de Cafarnaum, ele fez milagre. Jesus entrou na Galileia, ele fez milagre. Jesus saiu da cidade de Naim, ele fez milagre. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, ele fez milagre. Então não é um trabalho comum e um trabalho qualquer. Por quê, pastor? Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, no nome dele, o trabalho não é comum. O trabalho não é um trabalho qualquer. É um trabalho que ele opera, ele fala, ele faz, ele opera, ele fala, ele faz. Porque operando ele, quem impedirá? Então não é um trabalho comum. Para alguns ali é um trabalho comum, é um trabalho qualquer. Mas Jesus estava atento ao evangelismo que ele estava fazendo como líder e seu discípulo ao lado, que era a igreja. Mas a multidão que estava apenas acompanhando ali, involuntariamente, até mesmo querendo receber o milagre dele. Aleluia. E na beira do caminho, Jesus passando, alguém então vai falar: eu vou fazer um culto diferente. E na beira do caminho, aleluia, alguém resolve fazer um culto diferente. Por quê? Porque Jesus está passando, oh glória. E quando Jesus passa, alguém começa a aclamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim, oh glória. Jesus então já começa a ouvir a uma adoração em um trabalho de evangelismo. É muito difícil em um trabalho de evangelismo alguém adorar. É muito difícil você ver alguém em um trabalho de evangelismo, aleluia, glorificar a Deus alto. Por quê? Porque é um trabalho centrado, é um trabalho focado. Você está ali ligado no que vai acontecer. Mas Jesus não. Jesus, ele está ligado em quem vai adorar. Jesus, ele está ligado em quem vai glorificar
glorificá-lo, oh glória. Esse Bartimeu precisava do milagre. Se ele precisava do milagre, então ele precisava o quê? Adorar ao Senhor, oh glória. Eu não sei o que você veio buscar, mas primeiro adore para depois receber. Não queira receber para depois adorar, não. Primeiro você adora, primeiro você glorifica, primeiro você exalta, para depois receber o milagre. Só quem veio adorar, deixa eu ver. Glória. Este cego então resolve fazer o seu culto na beira do caminho. E é na beira do caminho, oh glória. Por que não no meio do caminho, pastor? Porque no meio do caminho ele ia atrapalhar o fluxo do ir e do vir. No meio do caminho ele ia atrapalhar, ele ia ser um tropeço. Oh glória a Deus. Mas à beira do caminho não. Está a passagem limpa, está a passagem livre. Está o acesso à cidade de Jericó livre. Interessante é, pastor Luiz Tavares, meu presidente, com todo respeito, que Jesus agora ele está saindo de Jericó. Oh glória. Jesus foi para Jericó, mas não ficou em Jericó. Porque no capítulo de número 11, vai falar agora que Jesus Cristo ele entra em Jerusalém, oh glória. Tem muita gente indo para Jericó e ficando em Jericó, oh glória a Deus. Mas a igreja veio para Jericó, mas Jericó não é a pátria, Jericó não é o lugar. Porque nós vamos para Jerusalém, nós vamos sair de Jericó e vamos entrar em Nova Jerusalém de Deus. Cutuca o seu irmão, diga para ele: você quer ficar em Jericó ou quer subir para Jerusalém? Não, fala mais alto para ele: você quer ficar em Jericó ou quer subir para Jerusalém? Então fala para ele agora: se liga, porque Jericó não é o nosso lugar. Não, fala para ele: se liga, crente, porque Jericó não é o nosso lugar. Tem muita gente com o coração grudado em Jericó. É por isso que esse paralítico, ou seja, esse mendigo cego, ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A palavra misericórdia no latim, a palavra misérios ou miserium, significa miserável, pobre. Mas córdia significa coração. Então ele está falando: Jesus, filho de Davi, coloca este miserável homem que sou pecador no teu coração. Em outras palavras, coloca o teu coração, Jesus, sobre este miserável. Porque eu estou fazendo assim, a minha vida vai mudar. A minha história vai mudar, não vai ser mais a mesma. Jesus então ele ouve o clamor. Então ele atende o clamor. Peraí, tem um miserável clamando, tem um miserável gritando, tem um miserável clamando pelo meu nome. Ele quer mudança de história. Oh glória a Deus. Não, você não pegou. Ele quer mudança de história. Mas alguém ali resolve então intervir na adoração do cego. E aquelas pessoas que interviram na adoração do cego não eram da multidão, eram aqueles que estavam próximos de Jesus. Lá vai. Oh glória, enquanto você adora, se tiver alguém do seu lado querendo interferir na adoração, coloque a mão e o dedo de profeta nele, falando: não vou parar de clamar. Eu não estou clamando para você, eu estou clamando para quem pode. Eu não estou clamando para você, eu estou clamando para quem faz. Eu não estou clamando para você, eu estou clamando por ele. E se é por ele, continua a clamar. Continua a clamar, porque enquanto você clama o seu milagre, oh glória a Deus, aleluia. Olha para cá. Tem culto que Jesus está, ele veio para especificamente fazer o milagre. Mas tem culto que Jesus apenas só está passando. Como assim, pastor? Não entendi. Na casa de Jairo ele foi fazer o culto, especificamente para ressuscitar a menina da cura. Na casa da sogra de Pedro, ele foi para o culto, especificamente para curar a sogra de Pedro. Na casa de Maria e na casa de Marta, ele foi especificamente para fazer o milagre, ressuscitar a Lázaro.
Oh, glória. Na casa da viúva de Naim, ele foi especificamente para ressuscitar o filho. Mas quando Jesus está passando, ele não foi especificamente para fazer o milagre. Mas ele passando, opa, estou ouvindo alguém adorar. Não, você não pegou. Você não pegou. Tem culto que Jesus vem e um milagre acontece a olho nu e você vê. Mas tem culto que ele só vai passar e só recebe quem adora. Eu vou falar de novo isso aqui que você não pegou, não. Você não está no culto, aleluia, missa de corpo presente. Só está o seu corpo aqui, seu pensamento está em outro lugar. Jesus está passando, você perde. Jesus, quando ele vai para o culto especificamente do milagre, você vê o olho nu. Mas tem culto que Jesus só vai passar. Ele só vai passar, ele ouve a adoração, ele para. Opa, estou escutando algo diferente. Eu estou ouvindo algo diferente. E se clamou pelo meu nome, eu vou parar. A Bíblia diz que ele parou. A Bíblia diz, pastor Luiz, não é isso? Que Jesus parou. Mas por que ele parou? Porque ele ouviu algo diferente. Oh, glória. Ele ouviu algo diferente. E quando ele ouve algo diferente, ele tem que parar. Só quem veio fazer o culto diferente essa noite. Culto que não tem adoração, ele passa direto. Mas culto que tem adoração, ele para. Ele para. Ele puxa o freio de mão, desliga o carro, tira da chave e fala, vamos fazer um milagre. Eu vou atender um crente que está adorando ali. Oh, glória. Aleluia. E quando ele parou, só parou por causa da adoração do cego. Porque se fosse, pastor Leonardo, por outros que falou para o cego, cala-te, para de clamar, Jesus não parava. Porque tem muita gente querendo parar o milagre na vida de alguém. Tem muita gente querendo colocar o pé no ministério de alguém. Pode colocar o pé, cuidado, Jesus quebra. Pode colocar o pé e puxar o tapete. Graças a Deus que meu pé e o meu pé, oh glória, não está firmado em tapete, está em rocha, que é Cristo Jesus. Diga para o seu irmão, a minha casa está na rocha. Diga para ele, a minha casa está na rocha. E a casa que Jesus está na rocha, não cai. Oh, aleluia. Louvado seja Deus. Este cego então ele para, ou seja, Jesus ele para por causa desse cego. E diz a Bíblia que chegaram até ele e disseram, olha, levanta-te, porque Jesus te chama, o mestre te chama. O mestre te chama. Não, vou repetir isso aqui, o mestre te chama. O mestre te chama. O mestre te chama. Oh glória. O mestre te chama. Quem está te chamando não é o pastor Sebastião, não. Quem está chamando não é a missionária, não é o homem, não é a mulher. Quem te chama é Jesus. Quem te chama é Jesus. E se ele chamou, ele se responsabiliza. Olha para cá. Ele teve dois níveis de adoração. A primeira adoração ele clamou baixo. Mas na segunda adoração ele aumentou o volume. E gritou mais alto ainda. Jesus, pare. Chama ele, manda-o chamar. E quando chamou ele, a Bíblia diz, a Bíblia. Não sou eu o pregador Sebastião, não é a Bíblia que vai falar isso aqui. Verso de número 50. E ele, lançando de si a capa, levantou e foi ter com Jesus. Ele percebeu que quem chamou ele foi o Jesus. Então ele já fez o quê? Arrancou a capa. Jogou a capa fora. Peraí, rapaz, por que você jogou a capa? Não, você tem que ir com a capa. Não. Esta capa aqui foi me dada por Roma. Quando os algozes arrancaram os meus olhos e mataram meu pai. Me deram essa capa como sinal de pobreza para me ficar mendigando, mas agora não.
Mas você tem que ficar com a capa. Não, sabe por que eu tirei a capa? Porque quem me chamou foi Jesus. E se Ele me chamou, eu não quero mais a capa. Se Ele me chamou, não preciso mais da capa. Se Ele me chamou, eu não preciso mais mendigar. Eu vou até Jesus, oh glória. Se Ele me chamou, o milagre é certo. O milagre é certo, o milagre é certo. Oh glória. E quando chega até Jesus, trouxeram Ele até Jesus. A Bíblia diz que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É uma pergunta simples, não é? O que queres que eu te faça? Lembra que Jesus Cristo perguntou para dois de os seus discípulos, Tiago e João, se não me foge a memória. Eles disseram: Senhor, eu quero que no teu reino o Senhor me coloque à direita e Ele coloque à esquerda. Jesus falou: mas rapaz, não é dessa forma. Porque aquele que se humilha, Deus o exalta. Mas aquele que se exalta, Deus o humilha. Então esse cego aqui, ele se humilhou na adoração. E se ele humilhou na adoração, Jesus já veio e falou: eu quero fazer milagre na vida dele. Eu quero fazer um milagre na vida dele, porque ele já veio sem a capa. Ele já veio sem a capa. A capa simbolizava tudo o passado dele, a miséria dele, a hipocrisia que ele viveu, o desprezo da família, o desprezo dos algozes, o desprezo da sociedade, o desprezo de todos que por ali passavam e olhavam para ele e falavam: é pobre. Sabe por que ele está nessa miséria? Porque o pai dele se rebeliou contra os reis, contra o governo. O pai dele, mataram o pai dele, agora ele está aí. Ó. Isso simbolizava a capa. Mas quando Jesus chamou ele, ele falou: nem a capa mais eu quero de lembrança para a minha vida. Nem a capa eu quero mais de lembrança para a minha história. Nem a capa eu quero mais de recordação. Tem muita gente andando com a capa recordando muito o passado. Tem muita gente andando com a capa e falando: quando eu era, quando eu fui. Ei, para aí, você é crente hoje, deixa a capa, rapaz. Viva com Cristo Jesus, porque coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo, porque nova criatura você é. O seu nome está escrito no livro da vida. Deixe a capa de fora. Mas tem gente que não larga a capa por nada. E Jesus está falando para você hoje: enquanto você não deixar a capa, eu não vou fazer milagre na tua vida. Mas a partir do momento que você deixar a capa, aí a sua história vai mudar. Aí eu entro em cena. Aí o cenário vai mudar, a coisa vai mudar. Mas enquanto você estiver com a capa, eu vou deixar a sua história como está. Deixa a capa. Deixa a capa. E quando ele apresentou perante Jesus, ele foi sem a capa. E ele perguntou, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir muita coisa, mas ele falou: Senhor, eu era cego, eu via tudo, mas eu estou dessa forma porque a história foi assim. E Jesus olhou para ele e disse: vai, a tua fé, a tua fé, a tua fé. Não, você não pegou, vai, porque a tua fé, oh glória, a tua fé, a tua fé, a tua fé que faz milagre, a tua fé que move montanha, é a tua fé que move o coração de Jesus. É através da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é prova daquilo que se espera. Se você está esperando salvação na tua casa, é através da tua fé que vai acontecer. Se você está esperando o milagre de Jesus, é através da tua fé que Ele vai fazer. Se você está esperando uma grande cura, é através da tua fé que Ele vai fazer. Mas aquele paralítico só recebeu palavras de Jesus, aleluia, para o milagre, porque ele adorou primeiro. Não, você não pegou. Sem adoração não tem milagre, mas com adoração tem restituição, tem cura, tem salvação, tem batismo com o Espírito Santo. Primeiro tem que haver adoração. Sem adoração, o culto é, aleluia, como um culto comum. Mas um culto que tem adoração, Jesus transforma em um culto pentecostal, porque o milagre é certo e a vitória é correta através do nome daquele que vive e reina para todo sempre. Havia um culto em Jerusalém de 500 pessoas.
E quando um olhou assim, falou, rapaz, esse culto está muito parado, eu vou embora. Começou a dar sono, um foi embora, de repente ficou só 120. 120 já um olhando para o outro ali, falou, e aí, vou continuar. Jesus olhou do céu e falou, rapaz, esse culto está muito parado. Eu vou entrar nesse culto. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. A Bíblia diz que Jesus Cristo entrou no culto, oh glória, e de repente veio um som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Culto parado não tem milagre, mas o culto que tem o poder, a graça e a maravilha de Deus, pode ter certeza, Jesus opera. Glória. Já vou encerrar. Convido a igreja a se colocar de pé em nome do Senhor Jesus. O cego tinha tudo para pedir, mas ele pediu apenas a visão, a vista. Eu não sei qual é a cegueira que você está vivendo no mundo espiritual, mas Jesus quer que você veja o milagre que Ele está fazendo na tua casa, na tua família. Eu quero fazer um apelo aqui nessa noite. Você que não é evangélico, você que está afastado da presença de Deus, você que não é crente e deseja regressar para os caminhos do Senhor, retornar para a casa do Pai, está na beira do caminho e Jesus está passando nessa noite e Ele encontrou você e pergunta, eu quero mudar a tua história. Onde está a primeira vida para Jesus nessa noite? Onde está uma alma para Cristo Jesus nessa noite? Reconciliar com Ele. Oh, glória a Deus. Eu creio e acredito que Jesus Cristo ainda muda a história. Jesus ainda muda cenário. Jesus ainda muda cativeiro. Jesus, Ele muda a página, Ele vira a página e escreve uma nova história. Eu creio que Jesus Cristo pode mudar a tua história e a tua vida. Não tem ninguém para Jesus. Glória a Deus. Mas eu quero orar para o pastor. Com permissão do nosso pastor presidente, eu quero orar para você. Só você que quer um milagre de Deus, algo da parte do Senhor Deus. Sai do seu lugar e pela fé vem à frente, em nome do Senhor Jesus. Sem demoras e sem delongas, vem até a frente, em nome de Jesus. Tem mais alguém para vir? Vem à frente, quero orar por você. Nós vamos orar por você. Quem sabe você está igualzinho àquele cego Bartimeu, aquele cego, humilhado, desprezado, passando por provações e lutas. E Jesus está falando, eu quero mudar isso. Eu quero mudar o quadro. Eu quero restituir tudo aquilo que você perdeu. Eu quero dar para você aquilo que o inimigo tomou. E se ele tomou, está na mão dele. Porque o que Jesus tem para te dar é melhor do que aquilo que o inimigo tomou. Em nome de Jesus. Vem à frente, igreja. Vem à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, Pai eterno, Rei da glória. Aí está a tua igreja, Senhor Deus. Aí está a tua. Aqui está, Senhor Deus, essas três vidas aqui na frente. Eu creio, Senhor Deus, que através da luz da tua palavra, através do teu poder, da tua maravilha, o Senhor é Deus de restituição, Senhor Deus. O Senhor é Deus de milagre. O Senhor é o Deus, ó Pai, que faz e deixa tudo perfeito. Visita a casa dessas três agora aqui na frente, Senhor. Visita a casa dele, visita a casa dela. Visita nessa noite, Senhor Deus. Opera algo sobrenatural. Faz algo, Senhor Deus, extraordinário, Pai. Eu creio, Deus, que no teu mover, no teu agir, Senhor Deus, oh, aleluia. Algo, Senhor Deus, no mundo espiritual pode estar em batalha, em guerra. Assim conforme foi, Senhor Deus, na vida de Daniel. Mas o anjo desceu e trouxe a resposta. Eu te peço, Jesus, quebra os ferrolhos, grilhões. Quebra, Senhor Deus, toda a potestade dos ares.
mas entrega, Senhor Deus, a bandeja do milagre, Senhor Deus, para essas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Oh, Espírito de Deus, pelo poder da Tua palavra, eu profetizo nessa noite, Senhor Deus, sobre a vida da Tua igreja. A luz da Tua palavra, Senhor Deus, que haja um novo recomeço, que haja uma nova história, que haja, Senhor Deus, o Teu querer, o centro da Tua vontade sobre a vida, Senhor Deus, de todos que aqui estão, em nome de Jesus.